Fala amigos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos então a mais um vídeo, desta vez falando sobre as bem-aventuranças. Então, normalmente quando pensamos nas bem-aventuranças, nos vem à mente o Sermão do Monte de Jesus, porém eu gostaria de compartilhar, além do Sermão do Monte, bem-aventuranças que são citadas ao longo da Bíblia inteira, ou seja, tanto no Velho Testamento quanto depois, posteriormente, no livro de Apocalipse, algumas vezes o apóstolo Paulo fala sobre as bem-aventuranças. Então, eu vou citar apenas algumas aqui para vocês, começando pelas do Velho Testamento. E então é isso. Vamos dar uma olhada e tentar aprender alguma coisa aqui. Então, para começar, no Salmos 1, já começa com o primeiro versículo aqui. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, essa é a primeira bem-aventurança dos Salmos, muito boa. E eu não vou ficar fazendo muito comentário, porque são várias. Então, agora indo para o Salmo 119... Aqui é o primeiro versículo também. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos, e os que o buscam com todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. E Deus ordenou os seus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Então é isso, né? Muitas pessoas acham que elas são as donas da verdade e que Deus é obrigado a levar elas para o céu, né? Elas podem continuar... Cara, eu tô cansado, sinceramente. Podem continuar sendo homossexuais, podem continuar fazendo um monte de coisa errada e acham que vão para o céu. Mas quem que tem mais chance de estar certo? Nós, que somos pecadores, que estamos numa geração que já está no fim, né? Uma geração completamente corrupta, que já foi desde criança bombardeado com informações, com coisas assim que manipulam o seu pensamento, ou a chance maior é de Deus estar certo, né? Então, as pessoas têm que ser mais humildes, têm que se ajoelhar e pedir para Deus perdoá-las e mostrar para elas o que é certo. Enfim, se você discorda de mim, acha que tá normal ser gay, pode sair do canal, porque isso é uma coisa básica, assim, eu não sou melhor do que ninguém, mas é uma coisa muito básica que da criação de Deus mesmo que, enfim, nem adianta falar, tem gente que não vai escutar. Então, próxima bem-aventurança, Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e tudo te irá bem. Então, é óbvio que nós passamos por aflições, como Jesus já falou, mas pelo menos Deus sempre vai estar conosco. Então, apesar assim de todas as dificuldades, você sente a paz. Se você está andando no caminho de Deus, você sente a paz dele, que transcende todo entendimento. Então, você tem como saber se você está no caminho certo através disso. Então, beleza, isso foi o suficiente pelos Salmos. Também tem em Provérbios duas bem-aventuranças que eu gostaria de citar aqui. Então, a primeira em Provérbios 3, versículo 13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que produz conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior o seu lucro do que o ouro mais fino. Então, ou seja, por que maior o seu lucro do que o ouro? Porque aquele que ajunta tesouros no céu, é isso que Jesus fala, para juntarmos tesouros no céu. Então, é isso. Provérbios 28. Então, agora o último que eu vou citar do Velho Testamento.
Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Então, assim, nós somos falhos e é por isso que nós temos que temer o Pai. É só temendo Ele que você pode buscar Ele. E só conhecendo Ele, né, buscando Ele, conhecendo Ele, que você pode amá-lo verdadeiramente. Então esse era o desejo de Deus para a criação, que nós amássemos Ele e seguíssemos as leis dele, mas infelizmente a humanidade foi se corrompendo cada vez mais e, enfim, daqui a pouco tá chegando o juízo, né, de Deus para literalmente Jesus tá vindo com a espada dele para queimar, porque sinceramente, cara, esse mundo tá uma porcaria. Então, mas não desistam, não desistam. Vamos até o fim, galera. Nós temos que ser fortes. Então, Mateus, no capítulo 5, nós temos então o início do Sermão da Montanha de Jesus. E a partir do versículo 13 ele fala das bem-aventuranças, que são as mais conhecidas, né? Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os que choram, porque eles serão consolados. Os mansos, porque eles herdarão a terra. E não sei se vocês sabem também disso, mas essas pessoas do mal que controlam o mundo, enfim, que tem a agenda deles, eles realmente acreditam que depois que eles matarem bilhões de pessoas com a agenda deles, eu não vou entrar em detalhes aqui, eles realmente acreditam que eles vão herdar a Terra, né? Que eles vão entrar lá nas criogenias, que eles vão viver para sempre. Por quê? Por que que eles querem isso? Porque eles estão felizes na carne, dominando, tendo o poder, e eles não querem enfrentar o julgamento de Deus, porque eles sabem que eles não vão para o céu. Então essas pessoas, assim, realmente malignas, que estão no topo, eles não querem morrer, mas quem herdará a terra são os eleitos, são aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Nós herdaremos a terra, e não os maus, não os ímpios. Então, é isso, meus amigos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Lembrando que nós temos que pedir para Deus, para Ele ir limpando nossa mente, nosso coração desse mundo, porque querendo ou não a gente acaba se contaminando com algumas coisas, então nós temos que estar constantemente pedindo a Deus para limpar o nosso coração, buscando meditar nas palavras de Deus, porque esse é o jeito, né? Vigiar e orar. Esse é o único jeito de sair vencedor dessa vida. Então, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Também os que sofrem perseguição por causa da justiça, deles é o reino dos céus. E também quando vos injuriarem e perseguirem e mentirem sobre vocês, disserem todo mal contra vós por causa de Jesus. Exultai e alegrai-vos, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E aí tem a continuação do sermão, né? Que nós somos o sal da terra. Se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então nós somos o sal. E se você deixa a chama do Espírito Santo se apagar em você, se você se afasta de Deus, óbvio que Ele é misericordioso, mas o sal, se ele se torna insípido, ele não serve para mais nada, senão para ser pisado. Então, é isso. Por isso temos que estar criando uma relação íntima com Deus, buscando conhecê-lo, porque assim você não cai nas armadilhas, você não cai em ventos de doutrinas. Quando você constrói a sua casa, né? Constrói em Jesus Cristo a sua casa, quando vir a tempestade, quando vir os dias maus,
ela já estará firmada, já terá os fundamentos e não cairá. Por isso que nós temos que ser cristãos de verdade, que estudam a palavra, que seguem os mandamentos, e não cristãos só de palavra. Então, para finalizar, falarei aqui algumas bem-aventuranças do livro de Apocalipse. Ou seja, que foram faladas por Jesus Cristo em sua forma glorificada ao apóstolo João. Então, para começar, Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ou seja, nós temos a obrigação de ler Apocalipse, de estudar e entender, e bem-aventurado é aquele que lê. Tem gente que acha que o Apocalipse não é para ser lido, que ele é só metáforas. Não, eles são as coisas que estão para acontecer nessa terra. Então, Apocalipse 14:13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Então, agora falta 3. Capítulo 20 de Apocalipse. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Ou seja, é um assunto até meio complexo que tem que ser, ele é estudado assim com mais calma, né? Essa questão dos 1000 anos. Mas basicamente, assim, tem pessoas que podem discordar, mas isso é a verdade. Essa Terra tem 6.000 anos e não milhões como contaram para vocês. Então, basicamente, depois desses 6.000 anos, quando eles se cumprirem e Jesus voltar, que está muito em breve, nós teremos 1000 anos de reinado de Cristo, porque durante todos esses milhares de anos houveram governos, em sua grande maioria, né, corruptos, governos injustos, assim, e aí Cristo vai ter 1000 anos de reinado justamente para mostrar o que é um governo justo, assim, vai ser magnífico. Só que só estarão com ele os justos, né? Os eleitos. Então, eu até pulei aqui. Também tem mais uma em Apocalipse 19. Mas enfim, é um assunto muito interessante essa questão dos 1000 anos, que vale a pena vocês estudarem. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E a voz disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, é isso, né? As ceias do Cordeiro é a nossa esperança. Vai ser a grande festa que dará início à vida eterna, né? Daqueles que foram salvos, aqueles que resistiram e que serviram a Jesus até o fim. É isso, meus amigos. Nós não temos que ser, assim, vitimistas, sabe? Porque é óbvio que nós somos perseguidos, nós estamos contra o mundo, contra a maré. É uma batalha espiritual todos os dias. Mas, assim, nós temos que ter alegria, porque nós fomos escolhidos por Deus, sabe? Você que se preocupa com a verdade, que está buscando fazer o que é certo, né? Então, assim, você pode estar mortificando a sua carne muitas vezes, tá sofrendo, mas ao mesmo tempo você está vivificando o seu espírito, está se aproximando de Deus. Então, bem-aventurados nós, meus amigos. Então, tenham um bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Então, depois disso, né, dessas palavras, João lançou aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele falou: Não faças tal,
sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, a maior profecia que pode existir, que uma pessoa pode ter, é simplesmente o testemunho de Jesus. Então, todos nós somos profetas, né? Até porque, enfim, é isso, na verdade, porque assim, a gente fica se preocupando com um monte de profecia, mas a mais importante profecia é o testemunho de Jesus. Então, agora sim, chegando ao fim. Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia, o qual eu já fiz um vídeo que está na playlist de Apocalipse. Vamos lá. Versículo 7. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E por último, Apocalipse 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então é isso, meus amigos. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, que se prostituem, homicidas, idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então é isso. Jesus Cristo, né, está voltando e ele diz: o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então é isso, né? Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quem quiser continuar na mentira, que, bom, se você chegou aqui, não é o seu caso, né? Mas quem quer continuar na mentira, vai continuar. Quem quer acordar, quem quer continuar na verdade e ser salvo, bem-aventurado. Então, é isto, meus amigos. Olha, se você chegou até aqui, parabéns, muito obrigado, porque você está buscando a verdade, né? E você está tomando do seu tempo aqui num vídeo sem edição, um vídeo assim, que não tem muitos estímulos, né? É só eu aqui falando a palavra, servindo-os. Então, se você chegou aqui, realmente parabéns. Bom, apoie o canal se você quer que a palavra de Deus seja espalhada. Deixe seu gostei, seus comentários, compartilhe o vídeo também e se inscreva aqui no canal para mais vídeos. Então, que o Pai vos abençoe e é isso. Louvado seja o Criador. Graça e paz, irmãos.